O West Ham disse sim à maior proposta da história do futebol brasileiro, e Lucas Paquetá está a uma ligação de voltar ao ninho do urubu. Mas não é só isso. Tem venda milionária confirmada de uma joia da base para o Bragantino e uma escalação inédita e perigosa para o clássico de vida ou morte contra o Fluminense, agora no Maracanã. Eu sou o seu repórter e analista do Meu Mengão News e a partir de agora você entra em um plantão exclusivo, porque a diretoria rubro-negra decidiu abrir os cofres de uma maneira nunca vista antes. Se você achava que sabia o que era poder financeiro, espere até ouvir os detalhes desse contrato que está na mesa. Mas, antes de mergulharmos nos valores astronômicos do Paquetá, precisamos falar de um negócio que acabou de ser selado e que enche o cofre do clube imediatamente. Vamos começar falando sobre a saída definitiva de Wallace Yan. A novela acabou. O jogador, que já tinha se despedido do elenco e da torcida desde aquele confronto contra o Bangu, nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca, finalmente teve seu destino selado. Havia uma tensão no ar, uma burocracia jurídica que impedia a assinatura final, mas nas últimas horas, o departamento jurídico do Flamengo e os representantes do Red Bull Bragantino destravaram tudo. Wallace Yan é aguardado em Bragança Paulista nas próximas horas para exames médicos e assinatura de contrato. Mas vamos analisar friamente os números, porque isso aqui é gestão de alto nível. Estamos falando de uma operação que gira em torno de 62 milhões de reais. Para ser exato na contabilidade do clube, são 43 milhões e 800 mil reais fixos, garantidos no cofre, mais 18 milhões e 700 mil em metas atingidas. E aqui entra a expertise de mercado do Flamengo. Essas metas no modelo Red Bull, historicamente, são atingíveis. O Bragantino compra jovens para colocá-los na vitrine, para jogar, para valorizar. Então, é muito provável que o Flamengo embolse o valor total, chegando à casa dos 10 milhões de euros. Olhando para o contexto histórico, o Flamengo se consolida como a maior máquina de vendas da América do Sul. Se somarmos essa venda do Wallace Yan com a saída do Juninho, o clube já ultrapassa a barreira dos 100 milhões de reais em vendas apenas neste início de temporada. Isso é fundamental para manter a saúde financeira que permite, por exemplo, fazer a loucura consciente que estão fazendo pelo Paquetá. Taticamente, perde-se um talento promissor, um garoto com drible curto e velocidade, mas abre-se espaço na folha e no elenco para a maturação de outros nomes como Lohan e Matheus Gonçalves. É o ciclo natural de um clube formador que também é comprador. O Red Bull Bragantino, com seu estilo de jogo intenso, de transição rápida, é o cenário ideal para o Wallace evoluir, e o Flamengo, inteligente, mantém percentuais e gatilhos para lucrar no futuro. E daqui a pouco eu vou te contar o detalhe minucioso que está travando o anúncio oficial do Paquetá. Uma questão de meses que virou uma guerra de braço de ferro, mas antes, é preciso entender o impacto dessa venda do Wallace no planejamento anual. Com esse dinheiro em caixa, o Flamengo não precisa se desesperar para vender titulares absolutos na janela de meio de ano. Isso dá segurança para segurar Pedro, para segurar Arrascaeta. Vender a base bem vendida é o segredo para manter o time principal estelar. Agora, respira fundo, nação. Vamos para o assunto que fez a gente abrir esse plantão extraordinário neste domingo: Lucas Paquetá. A situação mudou drasticamente nas últimas 12 horas. A informação inicial trazida pelos bastidores e confirmada por fontes ligadas ao clube e ao staff do atleta é que o Flamengo decidiu não poupar esforços. A proposta foi aumentada. O rubro-negro chegou ao valor de 41 milhões de euros fixos. Estamos falando de 255 milhões e 900 mil reais pela liberação imediata, sem bônus complexos, sem metas impossíveis. Dinheiro na mesa. E a notícia que faz o Rio de Janeiro tremer é: o West Ham aceitou o valor. O clube inglês que fazia jogo duro, que parecia irredutível, deu o green light, o sinal verde para a cifra financeira. Fontes de dentro de Londres e do Rio de Janeiro garantem. Lucas Paquetá nunca, em nenhum momento desde que saiu, esteve tão perto de vestir o manto sagrado novamente. A vontade do jogador pesou, a agressividade do Flamengo pesou e a necessidade do West Ham de fazer caixa também entrou na equação. Mas se o valor foi aceito, se o jogador quer vir, se o Flamengo quer pagar, por que ele ainda não foi anunciado? Por que eu não estou aqui soltando fogos?
Porque existe um impasse final, um detalhe contratual que virou o centro da negociação. E é aqui que entra a análise de cenário que você só vê aqui. O problema agora é o fluxo de caixa, o como pagar. O Flamengo, agindo com prudência financeira para não comprometer as contas da próxima gestão, propôs um parcelamento em 3 anos, ou seja, 36 meses. O clube pagaria uma entrada robusta agora, outra parcela daqui a 6 meses, outra em 1 ano, esticando o compromisso até meados de 2027. Isso dilui o impacto no orçamento anual e permite que o clube continue operando no azul. Do outro lado, o West Ham, acostumado com a dinâmica frenética e o cash flow da Premier League, quer receber tudo em 1 ano e meio, 18 meses. Eles querem liquidez rápida para reinvestir no elenco deles agora. Essa é a única trava. Não é mais sobre o valor, não é mais sobre a liberação, não é sobre luvas ou salários. É puramente cronograma bancário. E por que isso é crucial? Porque mostra a responsabilidade do Flamengo. Em outros tempos, o clube assinaria qualquer coisa e depois veria como pagar, gerando dívidas impagáveis. Hoje, Marcos Braz e Bruno Spindel travam uma batalha para garantir que o sonho da torcida não vire o pesadelo do financeiro, mas a sensação nos bastidores é de otimismo, uma ligação, uma flexibilização de 6 meses para lá ou para cá pode resolver tudo. O Flamengo pode tentar antecipar uma parcela, ou o West Ham aceitar receber uma parte maior no final. É um jogo de xadrez onde o checkmate está próximo. Imaginem taticamente o que isso significa. Lucas Paquetá no time de Filipe Luís. Não estamos falando apenas de um reforço, estamos falando de um jogador de seleção brasileira, titular de Copa do Mundo, no auge da forma física e técnica na Premier League. Ele não vem para se recuperar, ele vem para sobrar. Taticamente, ele oferece ao Filipe Luís a versatilidade que nenhum outro meia no Brasil tem. Paquetá pode jogar de segundo volante, fazendo a saída de bola com qualidade absurda. Pode jogar de meia armador centralizado, substituindo ou jogando ao lado de Arrascaeta. Pode jogar aberto pela esquerda, como fez muitas vezes no West Ham, ou até como um falso 9 se necessário. A chegada de Paquetá transformaria o meio-campo do Flamengo, que já é o melhor da América, em algo comparável a times de médio porte da Europa. A dupla com De La Cruz, a interação com Gerson, estamos falando de um nível de intensidade e técnica que sufocaria qualquer adversário no continente. E tem mais, a identificação. Paquetá é cria, ele entende o peso da camisa, ele não precisa de adaptação ao calor do Rio, à pressão da imprensa ou à cobrança da torcida. Ele chega pronto. O departamento de fisiologia, preparação física e a comissão técnica já tem o dossiê completo dele. Se fechar hoje, ele treina amanhã e joga na quarta-feira se a documentação permitir. E atenção, porque enquanto a diretoria trabalha nos bastidores, o time entra em campo para uma batalha real. E eu vou te contar quem são os desfalques pesados e a escalação surpreendente que vai a campo. Mas antes, segura essa informação. Essa negociação do Paquetá pode destravar também a saída de outros jogadores que perderiam espaço. É um efeito dominó no elenco. Mas voltando ao campo, hoje tem Fla-Flu. E não é um Fla-Flu qualquer. O Maracanã vai receber um Flamengo pressionado pela necessidade de vitória no Campeonato Carioca. E aqui cabe uma análise muito séria sobre o regulamento e o calendário. O Flamengo precisa vencer para entrar na zona de classificação para as semifinais. Ah, mas o Flamengo não vai ser rebaixado. Claro que a chance técnica de rebaixamento é minúscula, quase nula. Mas o perigo não é a Série B do Carioca. O perigo é o quadrangular da morte, aquele torneio de consolação para quem não se classifica. Se o Flamengo não se classificar para as finais, ele é obrigado a disputar esses jogos extras contra times menores, e isso seria catastrófico para o planejamento físico. O calendário brasileiro já é insano. O Flamengo tem Recopa, tem Supercopa, tem Libertadores batendo na porta. Ter que jogar 2 ou 4 partidas a mais num torneio estadual irrelevante, apenas para cumprir tabela e fugir de rebaixamento, seria um desgaste desnecessário que poderia custar lesões lá na frente, nos jogos que realmente valem taças milionárias. Por isso, vencer o Fluminense hoje é questão de sobrevivência logística, é limpar o calendário para focar no que importa. E para essa missão crítica, o técnico Filipe Luís tem problemas, e problemas grandes. 5 jogadores fundamentais estão fora. De La Cruz e Arrascaeta, os motores do time, estão fora fazendo controle de carga.
Isso mostra como a ciência de dados está mandando no futebol hoje. O GPS acusou risco de lesão. O jogador para. Não tem mais. Vai no sacrifício, em início de temporada. Ayrton Lucas também não se recuperou fisicamente e está fora. Danilo e Saul completam a lista de ausências, com Saul em recuperação cirúrgica e Danilo prestes a voltar aos treinos. Sem seus principais criadores, como o Flamengo vai jogar? A tendência tática é um time mais físico e vertical, e aqui entra a grande novidade. Guilhermo Varela deve assumir a lateral direita, trazendo um pouco mais de segurança defensiva, enquanto na esquerda a improvisação continua. Daniel Sales deve ser mantido. E olha, o garoto tem moral. O Maestro Júnior, maior lateral esquerdo da história do clube e comentarista, elogiou publicamente a atuação do Daniel Sales. Ele destacou a capacidade de recomposição e a leitura de jogo do garoto, que mesmo não sendo da posição de origem, conseguiu fechar os espaços e apoiar com inteligência. Jogar um Fla-Flu improvisado na lateral esquerda é um teste de fogo. O Fluminense costuma atacar muito por aquele setor, sobrecarregando a defesa adversária com toques curtos. Daniel Sales terá que fazer o jogo da vida dele. Taticamente, Felipe Luiz deve montar um esquema que proteja esse lado, talvez com um volante caindo mais para a cobertura, liberando o Varela do outro lado para apoiar. E a outra bomba na escalação é no gol. O goleiro Andrew deve fazer sua estreia como titular em um clássico. Imaginem a pressão. Goleiro do Flamengo, Maracanã cheio, clássico contra o rival histórico. É nesses momentos que se forjam os ídolos ou se queimam as promessas. Andrew tem treinado muito bem, tem a confiança do preparador de goleiros, mas jogo é jogo. A saída de bola com os pés, que é uma exigência do modelo do Felipe Luiz, será testada sob pressão alta do ataque do Fluminense. Comparando com o rival, o Fluminense também vive seus dilemas, mas o Flamengo tem um elenco muito mais profundo. Mesmo com 5 desfalques, o time que vai a campo tem obrigação de competir e vencer. A vitória hoje acalma os ânimos, coloca o time na zona de classificação e permite que a diretoria foque 100% em fechar a contratação do Paquetá sem o ruído de uma crise esportiva. Uma derrota hoje traria questionamentos, pressão sobre o Felipe Luiz e poderia até atrapalhar o clima para a chegada de reforços. O futebol é contágio. Ambiente bom traz notícias boas. E falando em ambiente, você já parou para pensar no impacto comercial dessa volta do Paquetá? A venda de camisas explodiria. O programa de sócio-torcedor ganharia milhares de novas adesões em 24 horas. É um movimento que se paga não só em campo, mas fora dele. A marca Flamengo se valoriza. Ter um jogador de Premier League no auge escolhendo voltar para o Brasil é um atestado de força da nossa liga e principalmente do nosso clube. Mas voltando à negociação, é importante frisar: o sim do West Ham para os valores não é o fim da linha. Advogados estão trocando minutas contratuais neste exato momento. Cada cláusula de solidariedade, cada detalhe sobre direitos de imagem, tudo está sendo revisado. O Flamengo já teve experiências traumáticas no passado com contratos mal amarrados, e a gestão atual é neurótica com segurança jurídica. Por isso, a demora. Por isso, a cautela. Mas a fumaça branca está saindo da chaminé da Gávea. Se confirmada a contratação, Paquetá chega para ser o franchise player, o rosto da franquia. Imaginem o meio-campo com Pulgar, ou Alan, Gerson, De La Cruz e Paquetá. Arrascaeta flutuando, Pedro na frente. É um time para bater de frente com qualquer elenco da Europa no Mundial de Clubes de 2025. O projeto é esse, o alvo é o Mundial. E para ganhar o mundo, você precisa de jogadores de nível mundial. Paquetá é esse cara. Para encerrar nossa análise do jogo de hoje, o Flamengo precisa ser letal. O Fluminense do Diniz, ou do técnico atual, costuma deixar espaços na transição defensiva. Sem Arrascaeta para achar o passe genial, o Flamengo vai precisar da velocidade dos pontas e da infiltração dos volantes. Gerson terá que assumir a batuta da criação. É a hora do Coringa mostrar porque é o capitão moral desse time. Ele terá que carregar o piano e tocar a música ao mesmo tempo. E um detalhe que poucos estão falando: a bola parada. Sem Arrascaeta e De La Cruz, quem bate as faltas? Quem cobra os escanteios? Isso pode definir um clássico truncado. O treinamento de ontem focou muito nisso. Fiquem de olho em quem vai assumir essa responsabilidade.
pode ser uma arma surpresa do Felipe Luiz. Eu vou continuar aqui no Maracanã, com o olho no campo e o ouvido no telefone, monitorando cada passo dessa negociação em Londres. A qualquer segundo, a notificação pode chegar. Paquetá é do Flamengo. E se isso acontecer, ou se tivermos qualquer reviravolta no clássico, eu volto imediatamente. Agora presta atenção, se você quer ser o primeiro a saber quando a caneta tocar o papel e o Paquetá for anunciado, ou se quiser saber a análise tática completa pós-jogo do Fla-Flu, você precisa estar inscrito. Não cometa o erro de perder a notícia do ano. Clica no botão de inscrever-se agora, ativa o sino, porque a semana promete ser histórica e você não vai querer ficar de fora da festa. A novela está no capítulo final, e o final feliz depende apenas de uma assinatura. Eu sou o seu parceiro de notícias rubro-negras e volto a qualquer momento. Saudações rubro-negras.